Olá, nós celebramos o 28º domingo do tempo comum e na Santa Missa de hoje ouvimos um trecho do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 30, do encontro de Jesus com o chamado jovem rico. Para compreendermos esse Evangelho, é importante voltar um pouco no Evangelho de São Marcos, para aquela passagem que nós ouvimos semana passada, que precede imediatamente o Evangelho de hoje, em que depois de falar sobre o divórcio, que foi algo que um pouco balançou os discípulos, depois Jesus teve que falar de novo sobre o assunto quando chegaram em casa. Iam crianças até Jesus, que eram levadas ali para que ele as abençoasse, tocasse. Os discípulos não gostavam muito disso, diziam para pararem com essa coisa. E Nosso Senhor então disse: deixai vir a mim as crianças, pois delas é o reino dos céus. Se não receberdes o reino dos céus como uma dessas crianças, não entrareis nele. É preciso receber o reino dos céus, receber as promessas de Deus, receber a palavra de Deus, Jesus Cristo, como uma criança, com abertura, com muita credulidade, com muita confiança, esperança, humildade. E essa é a chave para compreendermos o encontro de Nosso Senhor com esse jovem rico. Em seguida, Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Então, era alguém entusiasmado com Jesus, entusiasmado como é característico da idade jovem. São Marcos não diz que era um jovem, mas São Mateus fala que era um jovem. Quando se sentem atraídos por Deus, os jovens não têm vergonha de manifestar exteriormente. Até às vezes querem se distinguir por isso e se apegam muito, inclusive, às coisas mais exteriores. Aí se ajoelham, adoram, fazem vigílias, jejuns, apostolado. Se você propõe uma iniciativa para ajudar os necessitados, para visitar os doentes, para defender a fé que é atacada, para lutar contra injustiças, lutar pelo bem, para comprometer-se. Espontaneamente um coração são de um jovem se inclina a isso, porque é próprio da juventude a generosidade, que às vezes é um pouco superficial, um pouco da empolgação, mas é o próprio. Até por isso, no demônio e várias ideologias nos últimos anos usaram essa característica própria da juventude para encaminhar essa generosidade não para Deus e para a salvação eterna, mas para causas que muitas vezes são anticristãs, como o marxismo, aborto, a ideologia de gênero. Porque esse entusiasmo, essa força da juventude pode ser um grande instrumento para o bem, um grande instrumento para a formação do caráter num momento decisivo da vida em que se amadurece a personalidade, ou pode ser simplesmente uma pólvora para movimentação social, para revolução. Que daí se constrói até uma ideia um pouco ingênua, não, porque os jovens têm que definir os rumos da humanidade. Os jovens, claro, a juventude precisa ainda de muita purificação. A juventude precisa de verdadeiros mestres. A juventude precisa de um terreno sólido. O Nelson Rodrigues, com aquela ironia um pouco cética, vendo aquela crença na juventude no final dos anos 60, começo dos 70, dizia, bom, dizer que eu acredito no jovem é o mesmo que dizer eu acredito no homem de 42 anos. Quer dizer, não quer dizer nada. Obviamente, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos em Jesus, mas a fé,
quando se encontra com a generosidade própria de um jovem, pode empurrá-lo para o bem, empurrá-lo para a generosidade, empurrá-lo para construir uma personalidade sólida que depois lhe permitirá dar frutos durante a sua vida. E por isso é importante a educação dos jovens, por isso que a igreja não pode se furtar a formar as consciências dos jovens. Uma vez, no meio de uma dessas confusões de manifestações, etc., eu me lembro de um colega meu, um amigo já de muito tempo, que se tornou um comunista ultra-revolucionário, radical, dizendo assim: as consciências nos interessam, nós não podemos perder uma consciência, nós temos que ter paciência com cada uma das consciências. E no fundo, todos esses movimentos materialistas e mesmo esse consumo que é oferecido ininterruptamente, ou mesmo esse apelo da impureza, da pornografia, do mal, busca as consciências, principalmente na juventude, que é o momento em que, repito, se forma a personalidade e se forma ou se deforma a consciência. E por isso compete a nós, né? Compete aos pais, obviamente, mas compete à igreja procurar iluminar, esclarecer a consciência das pessoas, dos jovens, das crianças, não somente com um desejo de bondade e de justiça, mas com a consciência de ser criatura de Deus, de ser filho de Deus e de direcionar a sua vida inteira para Deus. E esse jovem do Evangelho de hoje intui nas palavras de Jesus, aquelas palavras de vida eterna, nas obras de Jesus que vão além de qualquer capacidade meramente humana, que ele está diante de alguém muito especial e por isso se dirige a ele dizendo: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Veja, embora ele tivesse toda a vida pela frente, todas as possibilidades, embora ele tivesse saúde, tivesse dinheiro, tivesse tudo, ele quer algo mais, ele vê que isso não vai ser suficiente. Ele quer a vida eterna. E seria bom que houvesse em nós esse desejo, esse anelo profundo. Por que me chamas de bom? Disse Jesus. Só Deus é bom e mais ninguém. Essa resposta do Senhor é quase uma maneira de dizer: você está certo do que você está buscando? Você sabe o que você está dizendo? Você sabe com quem você está falando? Só Deus é bom e Ele é Deus, o Filho de Deus. E queria assim mostrar para esse jovem que se fosse só por uma curiosidade, por um entusiasmo passageiro, por uma afeição, ele precisaria de algo mais para segui-lo. E em seguida responde a pergunta. Segundo São Marcos disse: tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Segundo São Mateus, Jesus foi ainda mais explícito, ele ainda disse: observa os mandamentos, observa isso e viverás, tu terás a vida eterna. E com isso, Nosso Senhor está nos recordando uma vez mais o valor perene e irrevogável dos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. São antigos e sempre novos. Porque esses 10 mandamentos correspondem à lei natural que o Senhor imprimiu nos nossos corações, nas nossas almas. Eles vão ser sempre atuais. E não só vão ser sempre atuais, mas serão sempre um caminho reto para alcançar a vida eterna. A primeira coisa para alcançar a vida eterna é esse: observa os mandamentos.
E esse jovem, que era um jovem bom, quer dizer, ele responde: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Quer dizer, era um rapaz virtuoso. Era um rapaz virtuoso que observava os mandamentos, que foi atraído pelas palavras de Jesus, pela sua firmeza diante dos opositores, foi atraído pela força de Nosso Senhor ao pregar para aquela multidão, de às vezes 5.000 pessoas, ele pregando, pela sinceridade desconcertante do Senhor, que não se enfraquecia diante dos grandes, dos sumos sacerdotes, dos fariseus. Quer dizer, não era um jovem que estava buscando algo vulgar. Não era um jovem que queria se satisfazer com prazer, com coisa baixa. Era alguém que buscava aquilo porque foi feito mesmo a juventude. O corpo humano, quando está no seu auge, no seu maior vigor, ele não deseja o prazer, ao contrário do que hoje a nossa cultura tenta transmitir. Não, quando o corpo humano está no maior vigor, ele busca o heroísmo, ele busca a beleza, busca o sacrifício, a generosidade. Esse hedonismo que nós vivemos hoje no mundo, e que é empurrado para os jovens diuturnamente, não é a aspiração de uma alma jovem. Pelo contrário, é uma etapa já da degradação da alma juvenil. E se explica porque hoje tem tantos jovens entediados, deprimidos, por conta desse hedonismo que não corresponde à aspiração de uma alma que habita um corpo vigoroso. E assim, esse jovem, que era bom, que observava os mandamentos, queria ir para além de um entretenimento banal, vulgar. O que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? O problema é que talvez, como é próprio também da idade jovem, né, é possível que ele esperasse de Jesus uma coisa fantástica, ou que impacientemente esperasse de Jesus uma solução imediata. O Senhor começa respondendo com algo que ele já estava careca de saber: guarda os mandamentos. E diante daquela resposta, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, conhecendo o seu coração, sabendo que era um bom garoto, embora talvez movido ainda por um ideal um pouco imaturo de perfeição, Jesus, diz o Evangelho, olhou para ele com amor. Nós podemos aqui pensar, né? Em outros momentos no Evangelho diz que Jesus olhou. Quando indicados por João Batista, João Evangelista e André vão atrás de Jesus, diz o Evangelho de São João que ele se voltou olhando para eles. E aquilo ficou impresso na alma de São João Evangelista. Quando Jesus chegou na coletoria de impostos e viu ali Mateus, diz que ele olhou para Mateus, como é representado naquela tela do Caravaggio, né? Jesus olhando para Mateus, o seu olhar penetrando o olhar de Mateus e puxando daquele estado para segui-lo. Ou até mesmo quando diz o Evangelho que Pedro, depois de negar Jesus, encontrou Jesus, os seus olhares se cruzaram, então Pedro chorou amargamente. E é com esse olhar que Jesus, com esse olhar que Jesus olhou com amor para esse jovem rico. E fez-lhe
esse convite muito semelhante ao convite que fez aos outros apóstolos. Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. No outro evangelho diz, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, terá um tesouro no céu. Uma coisa importante, perfeição. A palavra perfeição, como vem traduzida em perfeição, ela tem um significado de realizar o fim. A pessoa perfeita é aquela que realiza o fim para o qual ela foi feita. E esse é o sentido da vida religiosa na igreja. O estado de perfeição religioso, fazendo votos de castidade, de pobreza, de não possuir nenhum bem e de obediência à vontade do superior, na qual se vê a vontade de Deus, é um estado de perfeição. Por quê? Porque a ideia é que a vida religiosa, como por exemplo os apóstolos que deixaram tudo para seguir Jesus, é já uma antecipação nesse mundo do estado que nós nos encontraremos na vida eterna. Por isso Jesus fala isso depois que ele diz, o que devo fazer para ter a vida eterna? Bom, segue os mandamentos, né? Esse é um caminho seguro. Mas olha, meu filho, se você quer ser perfeito, se você já quiser começar a viver, a saborear um pouco dessa vida eterna, como esses meus outros irmãos que estão aqui, vende o que você tem, dá para os pobres, tenha um tesouro no céu e me segue. Jesus tinha uma vocação especial de perfeição. Ao falar sobre o casamento e o celibato, Jesus diz que no reino dos céus, na vida eterna, não haverá casamento. Não vai mais ter marido, esposa, porque seremos como os anjos. Na vida eterna, nós não teremos bens materiais como nós temos aqui, porque na vida eterna o Senhor será o nosso grande tesouro. Ele é o sumo bem incomparável. Na vida eterna, nós obedeceremos perfeitamente à vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso nós dizemos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, porque no céu os anjos fazem a vontade de Deus constantemente, e no céu nós estaremos completamente voltados para Deus e para a sua vontade. Então, a ideia é que a vida de perfeição nesse mundo, e particularmente a vida religiosa, os conselhos evangélicos da pobreza, da castidade e da obediência, são uma maneira de já antecipar aqui aquilo que será o céu. E Jesus, então, tendo olhado com amor e feito esse convite para esse jovem ter uma relação muito estreita com ele, uma relação muito especial, ele faz esse convite, mas o entusiasmo desse jovem cedeu à sua veleidade, à sua inconstância. O seu heroísmo natural da idade não superou as expectativas que ele tinha para essa vida, o conforto que a sua condição podia lhe dar, o prazer, as coisas que ele poderia ter. Quem sabe o conforto que lhe dava uma confiança, uma tranquilidade, ofuscou aquela estética atraente do mestre que, enfim, falava coisas impressionantes, que realizava coisas impressionantes. E diz o Evangelho, então, que quando ouviu isso, esse convite especial de Jesus, ficou abatido
e foi embora cheio de tristeza porque era muito rico. Uma das maneiras de explicar essa reação é que ele não acolheu o reino dos céus como uma criancinha. Ele olhou para os seus bens, olhou para o convite de Jesus e não teve aquele espírito de criança de acreditar que o convite de Jesus era muito mais do que aquilo que ele tinha em mãos. Não confiou, não se abriu com simplicidade como uma criancinha. O Evangelho fala claramente. Quer dizer, ele ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era rico. E o fato é que uma pessoa em geral, mas de uma maneira especial, um jovem apegado a bens, apegado à vaidade, apegado ao prazer, será sempre um jovem triste. Pode ter beleza, pode ter saúde, pode ter inclusive um sorriso bonito, mas no fundo do seu olhar será possível encontrar tristeza. No fundo da sua alma será possível sempre encontrar um grande tédio. Essa é uma das características das crianças, até que elas sejam um pouco corrompidas pelo ambiente, é que na criança não existe tédio. A criança é tão aberta para a realidade que ela está um pouco aberta para o que vem, para o que der e vier. Não, mas quando o jovem começou já a se apegar a coisas pequenas que não correspondem àquele anseio de generosidade natural da sua alma, ele vai cair no tédio, vai cair na tristeza, vai começar a ficar como um velho precoce. Ele pode se converter disso, mas serão necessárias muitas dores, serão necessárias muitas perdas, serão necessárias muitas purificações nessa vida e sofrimentos que vão ajudar-lhe a mudar. Vai ser necessária uma total reformulação da sua maneira de ver a realidade. Por isso Jesus diz, como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus. Os discípulos se admiravam. Só um parênteses aqui. Às vezes se transmite a ideia de que, por exemplo, os discípulos, Pedro, João, Tiago, fossem uns pobres, que praticamente Jesus pegou pela rua, né, na rua da amargura. Na verdade, assim, é bem possível que pelo fato de Pedro ser um dono de um negócio de barcos, de João e Tiago serem filhos de alguém que tinha um barco, tanto que na sua vocação diz que eles deixaram as redes e o pai e seguiram Jesus. Tudo indica que os primeiros apóstolos tinham uma condição social até confortável, boa, porque alguém que fosse pescador, que tinha um negócio de pesca, uma barca na Galileia, no primeiro século, era alguém bem colocado socialmente. Então, é óbvio que ao ouvir isso, é difícil um rico entrar no reino de Deus, eles se admiravam. E deviam pensar, puxa, mas como é que a gente vai se salvar? Eles até falam depois, mas então quem vai ser salvo? Quem vai ser salvo? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas quem vai ser salvo, Senhor? Jesus olhou então para eles e disse, para os homens isso é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Então Pedro começa a querer um esclarecimento, mas nós deixamos tudo, Senhor, e te seguimos.
como que se justificando, né? Eu deixei os meus barcos, eu deixei a minha pesca, eu deixei o que eu tinha, eu quero te seguir, querendo como que uma confirmação, uma garantia. E Jesus diz essas palavras: em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Essa promessa que se cumpre à risca já nesse mundo, na vida, por exemplo, dos sacerdotes, na vida dos religiosos, que pensam que estão dando tudo para Deus, mas depois descobrem que, na verdade, recebem muito mais de Deus. E que aquilo que dão para Deus não é nada. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de meditar brevemente sobre essas palavras, porque nós poderíamos pensar o seguinte: não, mas ok, existe essa vocação para a perfeição, que é de deixar tudo, de antecipar já nessa vida, um pouco dentro daquilo que é possível, o estado em que nós viveremos no céu, onde Deus será tudo em todos, no qual nós seremos como os anjos, não nos casaremos, o único bem será Deus, e obedeceremos à vontade de Deus. Mas a maior parte das pessoas não tem que viver esse estado de perfeição, então não tem que entregar tudo para Deus. Nós podemos fazer esse raciocínio, que tem um aspecto correto. Porém, por outro lado, veja, todos nós, sem exceção, um dia ou ao longo da nossa vida, deveremos entregar tudo para Deus, nosso Senhor. Todos nós, sem exceção, pouco a pouco ao menos, isso culminará no dia da nossa morte, deixaremos tudo aquilo que nós possuímos para Deus. Deixaremos os nossos bens, que não nos acompanharão na morte. Deixaremos o nosso trabalho, que um dia será uma recordação. Eu era isso, eu fazia aquilo. Deixaremos a nossa saúde, que é o processo da vida, ela vai cada dia se extinguindo a partir de certa idade. Deixaremos inclusive as nossas memórias, porque muitas coisas vão simplesmente sumindo da nossa cabeça. Deixaremos inclusive as pessoas amadas, que algumas vão morrendo antes de nós. Outras nós precisaremos deixar no momento em que nós morremos, as outras. E aí, constatando isso, que é a realidade humana, é a realidade da vida de todos nós, é preciso acolher o reino dos céus como uma criança. É preciso confiar nas promessas de Deus. É preciso saber que nós não estamos deixando algo grande para perder tudo. Nós estamos simplesmente abrindo-nos para receber muito mais do que nós podemos imaginar. Nós estamos deixando o nosso pobre corpo mortal, que vai apodrecer depois da nossa morte, certos de que o Senhor vai ressuscitar o nosso corpo no último dia e nós teremos um corpo glorioso. Nós estamos confiando as pessoas amadas, queridas a Deus, sabendo que Deus vai cuidar delas muito melhor do que nós e que Deus quer dar-lhes também a vida eterna. Nós vamos deixar os nossos bens, o nosso trabalho, sabendo que o Senhor vai nos dar bens muito maiores e melhores na eternidade. Nós, como crianças, vamos confiar nas palavras do Senhor. Nós não queremos ser como esse jovem apegado, rico e, portanto, tristes. Eu não quero perder, eu quero segurar, me abraçar as coisas daqui de qualquer jeito, porque isso só vai nos trazer tristeza,
aborrecimento, limitação. Nós temos certeza em Cristo, nas suas palavras, que no dia em que nós passarmos pela porta estreita da morte, essa porta pela qual nós passaremos sem nada, somente a nossa consciência diante de Deus. O Senhor, que sempre excede aquilo que nós podemos imaginar em generosidade, estará disposto a nos dar muito mais. Porque olho algum jamais viu, ouvido algum jamais ouviu, e nenhum coração jamais imaginou aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. Por isso, ao ouvir esse evangelho, nós queremos tirar o tédio, a tristeza, o materialismo do nosso coração. Pedimos pela intercessão de Nossa Senhora que nós nos abramos para Deus. Alguém comentando esse evangelho diz que, tem tantos episódios no evangelho em que Jesus chama as pessoas cujos nomes nós conhecemos, eu dizia, né? João e André, Pedro, Mateus, Zaqueu. Esse jovem é o jovem rico. Esse jovem é alguém que veio correndo e se ajoelhou diante dele. Esse jovem desapareceu da memória do Evangelho. E nós confiamos que não, que nós nos dispomos a ir deixando o que Deus for nos pedindo, a abrir a nossa vida, a nossa existência, a confiar não nesse mundo, porque a figura deste mundo passa, mas a confiar em Jesus Cristo, nosso único Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Peçamos pela intercessão da Virgem Maria que nós tenhamos esse coração de crianças para acolher os bens que o Senhor quer nos dar, esses bens que superam todas as nossas expectativas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.